Realmente é um prazer muito grande a gente começar esse curso e falarmos sobre a iniciação a Melquisedeque. E a iniciação a Melquisedeque ela é um pouco diferente das demais iniciações, porque é uma iniciação um pouco mais fechada, é um pouco mais hermética do que as tradicionais. E sempre aparecem problemas, sempre aparecem dificuldades, a gente já sabe como é que funciona. Mas falar da iniciação de Melquisedeque é falar da iniciação mais forte, mais intensa, mais encorpada, a mais profunda, a mais rápida, a mais do que vocês quiserem. Aparentemente é a mais complicada, mas nem sempre aquilo que é complicado é mais difícil. É complicado para se chegar lá, porque as pessoas não entram, porque as pessoas não buscam, mas quando a gente começa a dar um primeiro passo, começa o primeiro caminhar, tudo facilita, tudo acontece e é a iniciação mais rápida que tem. Eu, por exemplo, fui iniciado numa noite. Pra vocês terem uma ideia, em grandes mistérios aí que eu demoraria mais de 20 anos para chegar lá. As bases do hermetismo nós passamos, porque sempre que nós falamos de um curso de iniciação, nós somos obrigados a dizer o que é iniciação, a deixar bem claro o que é, a esclarecer toda e qualquer dúvida e a dar todas as bases que uma iniciação envolve. Porque se a gente entra no escuro e se a gente começa um processo de iniciação sem saber o que é, sem saber as regras, sem saber os objetivos, a gente primeiro não chega a lugar nenhum, segundo perde tempo. Então existe uma regra, sempre que a gente começa a fazer qualquer curso de iniciação, como também foi o curso de hermetismo, porque hermetismo é uma das linguagens de Melquisedeque, mas a iniciação a Melquisedeque é um pouco mais encorpada. Ela é um pouco não, bastante mais encorpada, bastante mais profunda. Isto pode mostrar-se como uma dificuldade, mas não é, é o contrário, é uma facilidade, porque poucas pessoas buscam. Depois é uma iniciação que ela existe em alguns colégios iniciáticos, está dentro de colégios iniciáticos, mas não é propriamente uma iniciação a Melquisedeque, é uma iniciação mesmo, onde a figura de Melquisedeque está presente, ela participa e tudo isso acontece de uma forma mais, vamos dizer, leve, de uma forma mais demorada. Mas quando a gente fala iniciação real a Melquisedeque, não existe uma instituição. Então qual que é a instituição que vocês vão ser filiados para a iniciação a Melquisedeque? São vocês mesmos. A instituição cujo nome são vocês mesmos, cada um de vocês. Todos vocês têm um templo para essa iniciação, que é o próprio corpo de vocês, que nós vamos explicar. E tudo se processa dentro da própria pessoa. E é uma iniciação que independe do curso, independe do que vocês vão aprender. O que interessa é ter uma base. O que interessa é buscar chegar lá. E essa postura de querer, essa postura de chegar, não é algo que eu vou despertar em vocês. Vou explicar, vou conversar, mas é cada um que tem que falar, não, esse é o caminho que eu quero, esse é o caminho que eu busco, e quando ele tiver isto com convicção dentro dele, aí ele começa a ser iniciado diretamente onde ele estiver. Pode ser em Pirituba, pode ser em Santo Amaro, pode ser na Chácara Souza, pode ser em Itaquera, qualquer lugar que seja. E 24 horas. É uma iniciação de 24 horas, a qualquer momento. A vantagem é que ela se processa dentro de nós, com o nosso próprio mestre, temos um mestre individual, não precisa ter um instrutor externo, e tudo acontece dentro da própria realidade pessoal. Ela é muito rápida, ela é muito intensa e é uma iniciação, vamos dizer, valorosa. Existem poucos iniciados reais na iniciação a Melquisedeque. Ela mexe com os valores maiores da iniciação, ou seja, ela é 100% conectada com os arcanos maiores. É uma iniciação, portanto, relacionada a todo o contexto de obra, porque toda a obra das hierarquias na evolução, ela está relacionada a Melquisedeque, relacionada aos arcanos maiores. Então toda a mitologia está inserida nos arcanos maiores. Toda a história da humanidade está inserida nos arcanos maiores. Todos os potenciais planetários dos 7 planetas sagrados, dos 7 conhecimentos da evolução centenária estão inseridos também no tarô maior. E todo o processo duodecimal, que é o processo dos signos, dos 12 meses do ano, dos 12 signos do zodíaco, de todo o processo do número 12, representado pelo enforcado, que é a lâmina do arcano 12. E esse enforcado, já vamos abrir o jogo o que é, não tem nada de enforcado, ele tem de liberto, porque a linguagem é totalmente oposta. É aquele que mais trabalha para a humanidade, é aquele que mais se conecta com a própria evolução humana. E o fato dele estar preso não quer dizer
que ele está preso pelo pé. Ele está mais solto do que qualquer um outro. Então, representa o máximo que nós podemos chegar, que é o arcano 12. Então, o ser humano chega no máximo ao arcano 12. A iniciação a Melquisedeque busca o arcano 12. Busca o comprometimento com a divindade, que é o nome do arcano 12. E o que é o comprometimento com a humanidade? É o comprometimento com a própria obra de Melquisedeque. E qual é a obra de Melquisedeque? O planeta Terra. Então, a pessoa simplesmente não vai se comprometer com isto ou com aquilo, com uma instituição, com um movimento, mas com a própria Terra, com o próprio planeta. E o que tem de mais importante no nosso planeta? Tudo é importante, desde o mineral, vegetal, animal, mas o mais importante somos nós, a humanidade. Então, o maior comprometimento da iniciação a Melquisedeque é com a humanidade em si. Como que eu vou me comprometer com a humanidade? Como que eu tenho capacidade? Eu sou muito limitado, eu sou uma pessoa, eu tenho essa profissão, eu moro em tal bairro, faço isso, faço aquilo. Isso é na sua consciência, isso é no seu dia a dia, isso é o que você pensa que você faz. Mas quando nós estamos na iniciação a Melquisedeque, nós trabalhamos 24 horas por dia. Nós vamos trabalhar no astral, vamos trabalhar no mental, vamos trabalhar no espiritual, em todas as dimensões, 24 horas por dia. E a gente trabalha muito mais do que a gente sabe, porque o nosso mestre é a nossa consciência maior e ele que conduz o processo. Muitas pessoas têm uma atividade incrível na dimensão astral, muitas pessoas têm uma atividade incrível na dimensão mental e sequer sabem que tem essa atividade. Mas o que importa é que ele esteja no processo, ele está vinculado no processo. E de repente é feita uma conexão, essas fichas caem e pronto, vem a abertura integral. E ele rapidamente adquire um título que chama-se Arati. Arati é uma pessoa de fogo, uma pessoa de luz. E Arati é um mestre meia-sola, ainda não é mestre inteiro. Quando um discípulo consegue se tornar um Arati, muitos dizem o contrário, que o Arati é superior ao mestre, superior ao adepto. Mas na realidade, o Arati é a primeira situação onde nós adquirimos o alto nível de espiritualidade. Ou seja, nós nos iluminamos, nos tornamos iluminados. A energia Kundalini flui em todo o nosso ser e nós passamos a ter esta comunhão com as forças da Terra, com os registros da Terra, com os conhecimentos da Terra, tudo isso encorpado na figura de Melquisedeque. Nós estamos dentro de um processo de iniciação, começando agora. Quem vai se iniciar? Quem quiser. Se a pessoa falar, não, eu estou aqui de curioso, eu só quero ouvir, eu estou aqui como ouvinte, não tem problema nenhum. Mas as regras têm que ser postas, a gente tem que dizer exatamente o que é, como é que funciona, quais são os objetivos, quais são as nossas vantagens, existem desvantagens, perguntem à vontade, vocês vão durante o curso questionar o que vocês quiserem e a nossa obrigação vai ser abrir o jogo 100% dentro do que nós pudermos, dentro do nosso conhecimento. Se a gente não tiver capacidade da pergunta ser tão inteligente, tão profunda e tão excelsa, que eu espero que seja, ou então for tão simples, porque às vezes a pergunta simples é mais complicada de responder do que uma pergunta complexa. Complexa a gente fala, não sei, está respondido. E a simples, a gente tenta enrolar, acaba complicando mais. Mas isso é apenas um jogo de palavras. Dar um curso assim, falando da iniciação a Melquisedeque, eu nunca dei. É primeiro curso. Eu já tive mais de 3.000 discípulos diretos, onde eu era responsável por eles, a gente sabe disso. Fui responsável por mais de 3.000 pessoas diretamente, em cima da vida deles. E a gente aguenta um tranco muito duro para isso. Mas ninguém faz aquilo que não é possível fazer. Tive mais de 60.000 discípulos indiretos, paralelos, pessoas que me acompanham há 12 anos, que está num processo de vai, não vai, mas ainda não assumiu. Mas ligado à iniciação a Melquisedeque, só tive uma pessoa. Fui eu mesmo. Só consegui um até agora. E ainda é um jogo duro que eu estou tentando fazer. Mas eu chego lá, lógico. E a minha missão é procurar o máximo que possível conseguir pessoas afins a todo esse processo e que, pela sua vontade, pelo seu próprio esforço, entrem nessa iniciação. E a iniciação se processa, volto a dizer, sem escola nenhuma, sem conhecimento nenhum, sem compromisso nenhum. O único compromisso que vocês têm é com vocês mesmos. Então, nunca, nunca, nunca na vida faça um juramento a qualquer entidade. Nunca. Ah, essa entidade bonita, loira de olhos azuis ou feia de olhos vermelhos. Não interessa. Nunca jurem para ninguém, nunca se comprometam com entidade alguma, com ser nenhum, com missão nenhuma, com instituição nenhuma, com mestre fajuto que tem por aí nenhum, mestra nenhuma, com ninguém. Por quê? Vocês poderão estar se comprometendo com um processo totalmente errado. E nós não temos consciência de saber o que é certo e do que é errado. Por exemplo, aparece um ser lindo na frente de vocês, com chaga na mão direita, chaga na mão esquerda, perfurações no peito, marca de espinhos na cabeça, cheirando um perfume maravilhoso e diz
para vocês, eu sou Jesus. Eu sou o Mestre Jesus. Eu quero pedir um favor para você. Eu quero que você se mata e venha se encontrar comigo no rabo do cometa Holly Pop. Como aconteceu isso? Os fanáticos se mataram, foram para lá e o que aconteceu? Aquilo não era Jesus coisa nenhuma. Aquilo é uma figura diabólica fazendo-se passar por. Nós temos que ser espertos. E uma regra é essa. Nunca se comprometam com ninguém. Só tem uma pessoa que vocês podem se comprometer. Sabe quem é? Vocês mesmos. Porque esse vocês não enganam, porque são vocês próprios. O único mestre que vocês têm que seguir na vida é o mestre interior. Isso é o que diz Melquisedeque. Não tem outro mestre. Os outros mestres existem. Buda é fantástico, mas e daí? Ele é um exemplo. Krishna, maravilhoso. E daí? É um exemplo. Jesus, esplendoroso, foi o maior mestre que surgiu na face da Terra. E daí? É um modelo, é um padrão, mas eu não tenho que me comprometer com nada. A única coisa que eu me comprometo é comigo mesmo. Agora, se eu tenho consciência para entender o que é um trabalho, o que é uma obra, o que é a humanidade, o que é uma terra, e eu pertenço a esse contexto evolutivo, então eu vou me comprometer com o quê? Com o meu trabalho. Vou me comprometer com a obra, não com seres, mas com a missão. Todos vocês têm sempre um questionamento: de onde eu vim, o que é que faço, para onde eu vou? Tudo tem uma missão, tudo tem uma finalidade. E o nosso comprometimento na iniciação a Melquisedeque é simplesmente um comprometimento com a nossa finalidade, com a nossa missão. E qual é a nossa missão? Nós não estamos na Terra? É a Terra. O que eu sou? Eu sou uma parcela da humanidade. Então meu comprometimento é com a humanidade, é com a família, é com a sociedade, é com todo este processo. Com este preâmbulo, a gente já pode abrir o curso de iniciação a Melquisedeque. Nós vamos fazer uma introdução sobre esta iniciação, já fizemos um preâmbulo. Depois vamos falar do mistério de Melquisedeque, da tríplice iniciação de Melquisedeque. Quem assistiu aquele módulo que nós falamos de hermetismo, as bases são as mesmas. Mas para vocês não ouvirem a mesma coisa, eu vou mudar totalmente o modo de passar de uma forma mais direta, mais encorpada, mais conceitual, para que quem já assistiu reforce e para quem não assistiu tenha uma essência também mais forte, que a própria iniciação exige. Depois vamos falar do processo de iniciação, do governo oculto do mundo, que comanda toda a evolução na Terra, e dos 7 princípios de Melquisedeque, de uma forma rápida, que são similares aos princípios herméticos. Este é o planejamento. Vamos falar da iniciação a Melquisedeque. Existem muitas iniciações. Existem iniciações das mais variadas. Aqui tem algum paraguaio? Então existem iniciações paraguaias. E quem já comprou, com todo respeito, amo muito o paraguaio, mas eu falo do mercado, do que se vende lá, que às vezes a gente compra gato por lebre. Então existem falsas iniciações, falsos iniciados. Todo mundo diz que é iniciado. Eu sou iniciado, eu sou mestre. Na realidade, que mestre que existe? Existem mestres humanos? Existem. Mestre de capoeira, mestre de escola de samba, existe mestre Cuca, que é o mestre da cabeça, que trabalha em restaurante, mas mestre mesmo, cai fora. Quando alguém fala para vocês, eu sou mestre, já vira as costas e vai embora, não dê atenção para ele, porque o mestre nunca fala que é mestre. O adepto nunca vai dizer, olha, eu sou um adepto, aqui está meu cartão, olha aí, adepto veneziano. Não, eu sou adepto Moria, eu sou adepto Kutume, eu atendo lá na Garta, marque uma reunião comigo, mas leva 500 mangos aí pra gente se ajeitar. Cai fora, porque o mestre nunca fala que ele é mestre, e o mestre às vezes nem parece como mestre. Meu primeiro contato com o mestre, sabe o que ele era? Filósofo. Ele era um cientista, ele era um estadista. O que ele era? Um jardineiro. Aí tinha um homem cuidando das rosas, encostei perto dele, aí ele começou a falar blá blá blá, falei, pelo amor de Deus, o que é isso? Esse homem é louco, ou não é jardineiro. Conclusão, não era jardineiro. A gente não tem que se preocupar, não tem que fazer formatação, mestre assim, mestre assado. Veja, coisas lindas que você vê na parede, isso daí não existe. Existe aqui dentro de um espaço que é para criar uma ambiência e citar nomes, mas nenhum mestre se manifesta assim, como é desenhado, esses bonitões, essas bonitonas, mestra Rovena. Ele surge de acordo com a necessidade que ele precisa surgir naquilo que ele está manifestado. E para ele se manifestar, ele não vem com toda essa pompa, não. Ele vem para fazer alguma coisa, que ninguém está fazendo, ou ele tem que fazer, não tem quem faça, aí ele vem fazer. Mas ele vem de acordo com a necessidade. Se ele tiver que estar com um chapeuzinho de sem terra, ele estaria junto com o pessoal que estava na Paulista hoje de manhã, aí, com o chapeuzinho sem terra. Se ele tiver que vir como estadista, ele tira a alma do estadista
estadista entra dentro dele, faz o que tem que fazer, bota o estadista lá de novo e vai embora. Ele faz o que ele quer. Então depende dele. Eu falo isso para vocês não fazerem fantasia. Porque quando nós entramos numa iniciação real, que é a iniciação de Melquisedeque, primeira coisa que tem que fazer, tira a fantasia fora. Esqueçam fantasia, esqueçam ilusão que não leva a nada. O mestre é o conteúdo, é o valor que ele tem como conteúdo, como essência espiritual e como consciência. Às vezes ele se manifesta de uma forma muito simples, uma mulher muito simples, uma simples dona de casa, até num bairro de periferia, só que você chega perto dela, você sabe que não é uma mulher de periferia, não é uma mulher simples e muito menos o que vocês pensarem dela. É muito mais. E às vezes ele se aparece numa forma que não é bem essa, mas numa forma semelhante a estas, que nós chamamos forma xamânica, que não tem nada a ver com o xamã índio, porque é outro erro numa iniciação maior a Melquisedeque. Nós respeitamos todas as religiões, todas as filosofias, inclusive o xamã, inclusive o pajé da pagelança do índio. Mas caramba, eu sou índio. Meu nível conceitual é da internet, é lá do direito do São Francisco ou da escola de segundo grau lá de Pirituba, não interessa, mas qualquer que seja, é maior do que qualquer índio que esteja por aí. Então eu não posso ter um mestre, por exemplo, que é um preto velho, com todo o respeito ao espiritismo, porque que consciência teria um preto velho? A consciência de uma roça, a consciência, por exemplo, de um trabalho simples, humilde, que tem o seu valor, mas não é o valor que eu preciso. Preciso muito mais. A consciência do espiritismo, vamos chamar Caboclo Pai João lá. Caboclo Pai João, cai fora dessa. Não existe numa iniciação maior. Então existem poucas pessoas com conhecimento da iniciação e conectadas na iniciação. Vejam, por exemplo, eu não estou criticando os comunicadores da Rádio Mundial, não, mas que estão na iniciação, são poucos. Você nem conta numa mão quem realmente está amarrado com o processo de iniciação. São pouquíssimos. Pouquíssimos, pouquíssimos, pouquíssimos. Existem muitos maçons, mas a iniciação maçônica não é uma iniciação a Melquisedeque. Se bem que Melquisedeque está atrás, está querendo transformar, está querendo mudar, está querendo fazer acontecer, mas os landmarks, ou as regras da maçonaria, dos maçons, não deixam isso acontecer. Isso não tira o valor da maçonaria em absoluto. Eu só quero dizer que não é aquela iniciação propriamente dita. Por exemplo, se eu fosse espírita, se eu fosse ligado à Federação Espírita, quem que eu queria entrar em contato? Com quem? As pessoas mais fantásticas. Quais que seriam? Eu queria entrar em contato com Copérnico, com Galileu, com Leonardo da Vinci, com um grande compositor como Beethoven, a tentar entrar em algo de uma genialidade. Caramba, eu vou querer o quê? Receber o quê? Ter contato com o quê? Que dentro da iniciação de raspar a cabeça do candomblé, eu sou um defensor do candomblé, luto pelo candomblé, porque é uma religião primitiva, ela tem valores dentro do candomblé, mas não tem consciência. A consciência ainda está muito suave, muito apagada e muito distante de uma realidade maior. Mas eu luto pelo candomblé, defendo o verdadeiro candomblé como religião afro-original. Defendo todo o processo do verdadeiro espiritismo, porque o verdadeiro espiritismo não visa resolver problema de ninguém, mas ele visa provar que a realidade espírita existe, que existe a comunicação espírita. E a própria Bíblia já dá regra para vocês. Ela é contra o quê? Necromancia. A Bíblia nunca foi contra o espiritismo, mas foi sempre contra a necromancia. Necro, morto, mancia, adivinhar. Então, caramba, por que eu vou chamar um morto que morreu aí para adivinhar coisas para mim? Se o mundo astral e o mundo mental, ele é tão mentiroso, ou pior ainda, ele é mais falso do que o mundo físico. Porque o mundo físico você vê as coisas materiais e a gente entende. O mundo astral vê e não entende nada. O mundo mental vê e não entende nada. O mundo astral e o mundo mental são muito mais mentirosos do que o mundo físico. Entende isso? Aí chega, morre alguém lá. Vamos chamar o cara lá que vai me dar alguma coisa para fazer, vai me dar uma informação. Ele sabe tanto quanto ele sabia quando morreu. Se ele sabia alguma coisa sobre algo correta e você perguntar, ele vai te dizer o que ele sabia como correto. Nada mais do que aquilo. Ninguém muda depois que morre. Nós evoluímos enquanto estamos vivos só. E nas 4 dimensões. Na física, na vital, na astral e na mental. Então não adianta chamar ninguém para te resolver um problema. Adianta? Não. Agora, imagina se ele não sabe, então. Você está perdendo tempo. É melhor contactar um vivo, que você pode discutir com ele
até duvidar, questionar, chegar num acordo, num baião de dois, ou então o morto não tem como. Então a Bíblia está correta. A iniciação a Melquisedeque dá uma rasteira. E nós temos que aceitar isso. Temos que ter consciência que o que nós buscamos está acima dessas coisas pequenas da vida, que é contato com o desencarnado, que vem te resolver, é pai de santo, é caboclo não sei o que lá, é mestre não sei o que lá. Cai fora. Nós queremos falar com o chefe. É uma iniciação que busca o chefe. Eu não quero falar com o porteiro. Eu não quero falar com o dono do almoxerifado que faz os trambiques dele de estoque. Eu quero falar com o dono. E quando a gente vai falar com o dono, tudo isso a gente tem que passar por cima. Ah, mas eu fui cabeça raspada do candomblé. Excelente! Ótimo! Foi a maneira que você começou a se interessar por essas coisas. Mas agora, deixa o cabelo crescer, larga a mão de ser cabeça raspada e vamos pra frente. É isso que eu quero dizer. Agora, nós valorizamos tudo, usamos tudo, respeitamos tudo. Só que o nosso objetivo não é esse. A nossa praia, que nós queremos nadar nas ondas da felicidade e da consciência, não tem essas coisas. Ah, mas então eu não posso mais ser pai de santo, eu não posso mais ser católico, eu não posso ser mais crente. Vai ser o que você quiser, porque isso é algo que você assumiu para seguir, porque você não tem outra coisa. Mas o dia que você tiver consciência, você vai ser aquilo de uma maneira muito mais consciente, só que com muito mais valor. A iniciação, existem muitas. Por exemplo, tem a gnose. É boa a iniciação? É. Só que a gnose, ela tem uma missão, que não é a missão propriamente de Melquisedeque. É trazer o quê? Gnose. O que é gnose? Conhecimento. Então ela traz o conhecimento para o mundo e distribui para as pessoas. É fantástico o movimento da gnose. Mas ele tem a limitação e a missão dele é exatamente isso. Aí a gente tem a logosofia. Qual é a missão da logosofia? Dizer da Sofia, que é o conhecimento do Logos, que é Deus. É uma teosofia mais fraca. Eu não estou criticando a logosofia. Eu estou dizendo que existem vários caminhos e que nem todos os caminhos são para todos os caminhantes. Então tem gente que precisa da logosofia, como tem gente que precisa do candomblé. Agora, o que nós precisamos? Nós queremos mais. Nós queremos falar com o chefão. Então nós queremos um caminho diferente, que acelera todo esse processo e que a gente possa crescer rapidamente, da maneira mais intensa, da maneira mais consciente e da maneira mais rápida possível. Eu não preciso ficar tomando água com açúcar o resto da vida. Agora vem Rosa Cruz. É fantástico? É válida? É maravilhosa a Rosa Cruz. Aí tem a Rosa Cruz Áurea, que é um pouco mais rígida, tem a Rosa Cruz Amorque, aí vem as Rosa Cruzes, ordens Rosas Cruzes, que tem de dezenas. São boas? Excelente. Só que é homeopatia. Você consegue o conhecimento por homeopatia. Vem um caderninho, você estuda aquilo, uma linguagem muito comum, não faz você pensar, não faz você raciocinar, não questiona você, não confronta você, então demora. Só que você vai se iniciar? Vai. Quanto tempo demora? Várias encarnações. É melhor do que uma religião? Lógico que é. Só que é demorada. E existem outras iniciações, como a antroposofia, que cuida dos fatores humanos. Então é uma iniciação voltada ao antropos, que é o homem, que é derivada, foi criada por Rudolf Steiner, derivada da teosofia. Rudolf Steiner era mestre teósofo. Ele foi uma das 7 maiores consciências manifestadas no mundo. Um dos 7 homens mais inteligentes do mundo. E ele representava a teosofia. Teo, Deus, Sofia, sabedoria. Sabedoria de Deus. Até que, por uma cisma que ocorreu dentro da teosofia, onde tentou-se Leadbeater e Annie Besant fazer com que Krishnamurti se tornasse um Bodhisattva, uma das maiores consciências manifestadas, e o próprio Krishnamurti falou, eu não sou nada disso, eu sou pequenininho, eu não tenho nada disso, não mereço isso, não sou isso. E ele caiu fora e se tornou o grande discípulo que ele é, não Bodhisattva, o grande discípulo, grande escritor e uma pessoa respeitadíssima no contexto teosófico pelo que ele deixou escrito. É uma iniciação maravilhosa, uma iniciação fantástica, mas não era dele, tinha seu limite. Aí houve uma deturpação e ele criou a antroposofia, que estuda o antropos, o homem. E tudo que ele pegou da teosofia aplicou para o homem. Tem a teosofia, que é a mais forte de todas. Por quê? Porque ela mexe com os mestres mais capacitados que existem no contexto evolutivo, que são Moria, Hilarião, Djualcul, Serapis Bey, Veneziano, Kuthumi e Germano. São 7 mestres. 7 arcanjos, que são Micael, Gabriel, Samael, Rafael, Saquiel, Anael e Cassiel. 7 arcanjos. Mexe com 7 mestras, mexe com
7 adeptos, 7 duijas, tudo que é classificação de hierarquias. A teosofia, ela é muito forte. E nós podemos dizer que hoje não existe uma iniciação mais forte do que a teosofia. Existe a que eu segui, que é a teosofia, mas formatada como eubiose, que é fantástico. Não tem mais conhecimento no mundo hoje do que dentro da eubiose nos conhecimentos que ela tem. Não tem, eu não achei. Procurei em todo lugar. Está acima da teosofia, porque ela tem uma linguagem, um nível a mais. Ela tem 6/7 de consciência de 7/7 do total. É intuição. A teosofia tem 5/7, ela tem 1/7 a mais de consciência. A gnose tem 4/7, ela é racional. A Rosa Cruz tem 4/7, é racional. As iniciações são correspondentes ao seu grau de consciência. Então, as que têm consciência humana são a maioria. Então, você tem Rosa Cruz, você tem Logosofia. A antroposofia é uma transição da consciência humana para a consciência angélica, de uma 4ª consciência para uma 5ª. A teosofia é 5ª pura e a eubiose é 6ª pura. Então, não tem conhecimento maior do que aquele. Só que existe eubiose e existem eubiotas, que é uma outra história. Existe o conhecimento eubiose, existe a instituição eubiose. Existe o homem eubiose e o conhecimento eubiose, que são coisas diferentes. Da mesma coisa como existe a gnose, da mesma coisa como existe também, do mesmo modo, a antroposofia, eu conheci antropósofos fanáticos, burros e ignorantes, e antropósofos geniais. Então, não é o homem que vai dizer. Quantos padres vigaristas vocês já conheceram na vida? Pecadores que à noite caem na gandaia, vão lá na zona de São Paulo. Quantos que tem? Que emprestam o dinheiro a juro acima do mercado. Que fazem mais falcatruas do que você imagina. Que realmente usam o confessionário para as suas loucuras que eles praticam depois. Quantos que tem? E os pedófilos? O que tem de padre pedófilo sai de baixo. Agora, isso tira o valor da religião católica? Isso tira o valor da Santa Madre Igreja? Não. Quantos pastores que vocês conhecem que são aliciadores de ignorância, que são enganadores, que pegam a cabeça do sujeito, baixa lá embaixo, enquanto o outro limpa o bolso dele. É a religião do pedágio. E quantos têm excelência, que têm conhecimento, têm capacidade? Então a gente não tem que olhar isso. Por isso que a iniciação de Melquisedeque não tem instituição. Ela está em qualquer instituição. E a instituição que ela usa é o homem. O próprio homem é a própria mulher. Então não interessa, não tem interferência. Ela é pura, ela é prístina e ela é potente em toda a sua essência. Ela é diferente de toda iniciação. Ela não é meia sola, ela não é parcial, ela não é singular, ela não é demorada. Ela é rápida, precisa, certeira, encorpada e direta. Não tem meio termo. Vocês me conhecem. Alguns me conhecem até há mais de 10 anos aqui. Então a pessoa, quando ouve a gente falar, eu falo sempre com a mesma essência, encorpando consciência gradativamente, ano a ano. Mas a essência é sempre a mesma. A gente não muda as bases, só encorpa conhecimento nas bases. Então o sujeito fala, esse cara é louco. Primeira coisa, esse cara é louco. Porque ele fala coisa que a gente não entende. Como é que eu, dona de casa, lavando roupa, fralda do moleque, vou entender o que esse louco fala aí? Não, você tem que nivelar por cima. Porque quando você nivela por cima, embora a pessoa não entenda, ela tem a base referencial. E quando cair a ficha dentro dela, ela conecta direto e a coisa vem. Tem pessoas que chegaram para mim depois de 15 anos, falaram, agora que eu entendi o que você falou há 15 anos atrás, que eu tô pensando até hoje. Falei, demorou, mas veio. É melhor agora do que nunca. Simplesmente na iniciação a Melquisedeque, vocês vão sentir isso. Muita coisa vai ser colocada na cabeça de vocês, daqueles que seguirem essa iniciação. Ele abre a cabeça e entuxa tanta coisa lá dentro, entuxa tanta matéria e depois faz a sutura daquilo. E agora aquele negócio fica fermentando, fica moendo, fica ruminando, fica esquentando, até que vira uma panela de pressão e a coisa fermenta e acontece. Aí entra mesmo. Eu vou dizer o que aconteceu comigo na Índia. Eu estive lá recentemente. Eu fiquei noites e noites recebendo coisas lá, me colocaram tanta coisa na cabeça, de uma linguagem que eu nunca vi, conhecimento que eu não sei, coisa absurda, relacionada à humanidade, relacionada ao ser humano, à sociedade, ao que tem que ser feito, ao que vai acontecer, mas eu não tenho código para entender aquele negócio, nem capacidade. Enfiaram lá dentro. Eu fiquei simplesmente sem dormir, vendo aquele negócio, repetindo dia e noite, aquele negócio parado várias noites, aquele negócio, aquelas letras, aquele mecanismo, não tem espaço livre, é 100% ocupado. Aqui tem espaço
faço os livros. É 100% ocupado. Falei, pelo amor de Deus, que loucura, o que é isso? Mas eu sabia, eu entendia, só que eu não tinha como formatar pensamento e nem palavras. Um dia vai cair essa ficha. Isso daí vai ficar fermentando lá dentro. Já está fermentando, mas um belo dia vai sair pela boca. Você entra na estrutura do pensamento da humanidade. É incrível. Você vê o pensamento de todo mundo conectado entre si e tudo isso coordenado entre si, tudo isso tendo as interferências. É um absurdo, você não entende nada daquilo. Uma vez tentei falar, a língua travou. Não saía nada. Mas colocou, tá lá. Não tenho dúvida sobre todo esse processo. Um belo dia vai acontecer. Como já colocaram outras coisas, eu também não entendia patavina e depois aprendi. Caiu a ficha, ela conecta. Às vezes tomando um banho, às vezes tomando uma caipirinha lá no boteco com os amigos, que a gente faz pouco, mas quando faz bem feito. E de repente cai a ficha. Então sempre vai ter essas fichas. A gente não tem que se preocupar. Tudo é dado no momento certo, tudo é recebido no momento certo, tudo acontece no momento certo. A gente não vira um gênio de uma hora para outra. A gente tem que seguir os degraus. A diferença da iniciação de Melquisedeque é completamente divergente de tudo que existe. Não tem nada a ver com a iniciação teosófica, eubiótica, e eu recebi dentro da eubiose. Foi lá dentro que eu recebi isso aí. Mas não era da eubiose, veio dentro do processo da eubiose, mas era ele que manda, não é alguém de lá dentro que vai mandar. Não tem coisa igual. Agora, como é que eu vou saber que não tem coisa igual? Os outros pelo menos têm uma noção. Agora, aquilo que vier muito estranho para vocês, já fiquem com o pé atrás. Depois, cada um tem a iniciação proporcional àquilo que ele é capaz de fazer. Ninguém tem um karma maior do que ele aguenta. Ninguém consegue uma consciência maior do que a sua capacidade permite. Por exemplo, tem pessoas que dizem que recebe São Germano, que recebe Kutume, que recebe Mória. Não dá para receber essa consciência. Explode a nossa cabeça. É a mesma coisa que eu querer colocar o homem mais inteligente, o cérebro mais inteligente do mundo dentro do cérebro de uma pulga. Implode. Não tem como, a pulga não aguenta. É muito neurônio para pouco espaço da pulguinha. Agora, se eu pegar a minha consciência e for diluindo, então eu diluo para o macaco, diluo para um cachorro, vou diluindo até que chega na minhoca, aí eu vou numa mosca, aí eu diluo até chegar, não numa pulga, mas num percevejo. Aí já dá para a pulguinha entrar em contato com aquele percevejo, que está mais próxima dela. Então funciona assim. A gente não consegue um contato direto com essas consciências. É muito para a nossa cabeça. Mas ele desce até onde a gente pode um dia chegar. E se ele desceu até aquele ponto, a gente chega lá. Eu tenho certeza que tudo que eu percebi, que eu já recebi, não entendo nada, não sei nada, não conheço a linguagem, não sei como é que funciona, é tudo esquisito para mim. Nunca vi coisa igual. Não existe, é uma outra realidade. Ainda mais a realidade do chakra coronal. O humano tem o físico, o vital, o astral e o mental, chega até o cardíaco. Ainda tem esse que é angélico, esse que é semideus e esse que é de Deus. E lá veio daqui. Como é que eu vou saber o que é isso? Não tem como. Eu vou fazer o quê? Tem que fermentar esse negócio e um belo dia, quem sabe, puxa uma linha e vem o novelo inteiro. Aí a coisa fica fácil. É uma questão de tempo. Mas se é dado, você tem capacidade de receber. Nunca vocês vão receber algo de que vocês não são capazes. Pode, no momento, ser absurdo, mas depois vai ter conselho. Não tem nada a ver com os processos de iniciação por aí. Primeiro, não tem dinheiro, não envolve dinheiro. Não existe dinheiro nessa iniciação. Não tem aula, não tem professor, não tem médico, não tem nada. É uma iniciação direta com uma consciência. Não tem processo, não tem crachá, não tem mensalidade, não tem livro. É algo que acontece independentemente de qualquer coisa. Todas as outras iniciações têm uma instituição que tem que pagar luz, tem que pagar água, tem que pagar empregado, tem faxina. Essa não tem nada disso. A única faxina que tem é dentro de cada um, tirar suas porcarias, as suas burrices, os seus dogmas e encher de coisa boa. Cada iniciação é proporcional à missão dela e à missão, como eu já expliquei, da gnose, que é dar conhecimento, da antroposofia, é melhorar a condição humana de uma maneira mais digna pela educação, pedagogia Waldorf, pela alimentação, agricultura biodinâmica, pela medicina mais saudável, que é a medicina naturalista, por uma religião mais próxima de uma religião ecumênica, que é a comunidade dos cristãos que eles têm, e assim vai. Mas isso é para o homem. A teosofia já está acima, nos leva ao anjo, que são inteligências criadoras. Mas cada uma tem uma missão. E a missão de Melquisedeque, qual que é? Repetindo para vocês. Terra. Segunda, o que tem melhor na terra. Humanidade. Isso chama-se obra de Melquisedeque. Então é mexer com tudo, trabalha com tudo. E como eu estou envolvido com tudo, faço parte do tudo, então estou dentro da obra. Bom, as religiões são limitadas pelos dogmas. Então tem religião curta, religião mais extensa, mas todas elas têm um limite. Chega para qualquer pastor, qualquer religioso de qualquer religião,
religião, vai chegar numa pergunta que ele falou, não, você tem que aceitar porque assim é fé. Uma questão de fé de mais ou fé de menos. Tem que ter fé. Iniciação também tem a sua limitação. Iniciação Reiki, por exemplo. Não existe iniciação Reiki. Isso não é iniciação. É uma espécie de uma associação, não é iniciação, com determinadas práticas onde a gente adquire Reiki. Por quê? Uma criança de 3 anos, 4 anos, 5 anos, aplica melhor Reiki do que qualquer marmanjão ou marmanjona por aí. Ele não tem iniciação nenhuma. É que ele é rico em vitalidade. A criança é rica em vitalidade. Então ele canaliza muito fácil prana, ki, chi, chame o que quiser e passa para os outros muito mais fácil. Então se eu receber uma mãozinha gorducha de uma menininha de 5 anos para me curar dor de cabeça, ela vai ter muito mais eficácia do que uma coroa de 95. Ela vai me tirar energia. Eu vou ficar com mais dor de cabeça aí. Quer dizer, em vez de dar reiki, ela escangalha, arranca reiki da gente. A criancinha não. É uma bomba de vida. Por isso que é gostoso segurar a criança no colo. É vida pura. Isso tudo, essas iniciações são muito questionadas. É como uma montanha, para vocês entenderem todo o processo. Imagine uma grande montanha, onde a verdade está lá em cima. E lá de cima vocês enxergam tudo que vocês querem. E o objetivo da iniciação é fazer você chegar em cima da montanha. Mas tem mais estradas que são as religiões, que são as iniciações. Religião é uma forma de iniciar. Só que ela inicia com dogma. Tem a fé e vai firme. Paga o pedágio e continua. Aí, você morreu, você vai para o céu. Se você morreu, você vai se unir com Buda. Se você morreu, você vai no mundo dos mortos de não sei o que lá. Mas alguém voltou para dizer que é verdade? Então tá todo mundo louco aí. Todo mundo entrando em fria porque ninguém tem certeza de nada. A iniciação não. Ela dá certeza. Eu posso saber exatamente o que é. As iniciações, as religiões, elas estão como que tentando, de uma maneira ou outra, fazer o que suba na montanha. Tem umas que, puxa, para subir, ela não sai do chão ali. Não sai do chão ali. De repente ela sobe um pouquinho, meio metro. E vai subir. Bom, conclusão. Você já envelheceu, começou com 5 anos e até agora ainda nem subiu 5 metros de altura. E a montanha tem milhares de metros. Então você não chega nunca lá. Conclusão, você vai ficar a vida toda naquele processo e não vai sair do mesmo lugar. Vai ficar dando volta e sobe muito pouco. Aí tem outra que sobe, escorrega e desce. Essa é boa. Sobe, escorrega e desce. Essa tá cheia aí o que tem. Tem umas que tem um ângulo um pouco mais acentuado, mas o motor funde no caminho. Pifa o motor. Aí tem que ficar esperando esfriar, levar água, jogar no radiador. Então tem outras que são um pouco mais rápidas, mas de repente ela afunda do mesmo jeito que sobe. Fura o pneu e o cara não sai lá do patamar. Mas tem aquelas que são uma linha direta para cima, que é, no caso, o caminho da iniciação. Umas são meio tortuosas, mas chegam lá. Outras dão mais voltas, mas chegam lá. Mas tem aquela que é reta. Você sobe diretamente e chega rapidamente lá em cima, que é a iniciação de Melquisedeque. Aí você chega no alto da montanha, tem uma visão global, chegou onde você tem que chegar. Preciso de quantas vidas para me iniciar na iniciação de Melquisedeque? 1 hora, meia hora, 5 minutos, 1 segundo. Só encontrar o momento certo. Não precisa de vida nenhuma. É instantâneo. É pacotão. É iniciação de pacote. Ali é liquidação total. Quer dizer, você pega tudo que tem e liquida. Joga em cima do sujeito ou da sujeita. Não tem tempo, não existe regra. A regra é não ter regra. Quem pode? Todo mundo. Agora, quem consegue? Aquele que for mais apto e que buscar. Tem que buscar, senão não chega lá. Dogmas e verdades. Existem muitos dogmas, existem muitas verdades. As religiões, em sua maioria, têm dogma. Nenhuma fala a verdade. Tanto é que só na Bíblia tem quantas brigando por um trecho de Bíblia dividido em 4 que falam coisas diferentes, que são os 4 evangelistas. Tem mais de 500 religiões. Qual é a mais certa? Ah, mas Jesus dos mormons é a correta. É? E por que não a comunidade dos cristãos? Por que não o batista? Por que não o cristão? Ou essa ou aquela, quadrangular, Edir Macedo, Davi Miranda, qual que é? Ninguém sabe. Então, não tem. Existem dogmas que fazem que, pela fé, a pessoa fique lá. O próprio Jesus questionava. Será que ele existiu mesmo? Existiu, lógico. Existem relatos, existem histórias. Mas a verdade sobre Jesus, teve 2 que escreveram que viveram com ele. Que foram quem? Foi João, que era discípulo preferido dele, e Mateus. Os outros 2 surgiram dezenas e dezenas de anos depois, quase um século depois. Chegou até quase um século de diferença. Que foi o caso de Lucas e Marcos. A mesma coisa que eu chegar agora é contar uma história real de Tiradentes. Eu sei tudo sobre Tiradentes. Sem nada. Sabe mais de Tiradentes quem viveu com ele. Poderia
poderia escrever melhor na época. Isso aconteceu na época. Não, porque eles escreveram quando estavam vivos, então foram anteriores. Então existem dois evangelhos fidedignos, que são evangelhos de Mateus e evangelho de João. E tem dois que são duvidosos, que a gente já fica com o pé atrás, que é Lucas e Marcos, que não viveram com Jesus, não conhecem a história dele, ouviram falar e de ouvirem falar, usaram outros textos, os padres meteram o dedo. É como eu falei hoje na rádio, você acha que era possível a Bíblia não falar das pirâmides? Por que ela não fala das pirâmides? Se o bendito de Moisés não se lá de dentro, o faraó estava lá, ou então eles estavam em lugares próximos, que eles viajavam constantemente. A Bíblia não menciona pirâmides, não menciona esfinge, não menciona nada sobre aquele processo todo. Por quê? Porque não é interesse mencionar. Tiraram fora, lógico. Para que vai falar isso? Para criar problema? Vão dizer que católico, que é universal, que não tem nada, só tem um homem morto na cruz, e o outro tem aquela pirâmide lá, enorme de Queopes, tem aquele gigante da esfinge, eles têm uma riqueza incrível. E como é que fica? Como é que a gente fica nessa? Olha só o que interessa. Jesus realmente morreu na cruz? Onde está o corpo dele? Vocês acharam o corpo dele? Alguém viu o corpo dele? Ah, subiu pro céu. Chegou um anjo, falou que ele subiu pro céu. Pô, mas peraí, você vai falar que isso é louco? Então, e cadê Jesus? Quem viu Jesus morto? Ninguém viu. Quando Jesus morreu, é questionável. Ele ressuscitou? Ressuscitou, lógico. Porque estava quase morto. Coração espetado ali, quase perfurado. Mão, sofrimento. Para morrer na cruz, demora quanto tempo? Somente para vocês sentirem os dogmas. Quer dizer, eu estou chocando você. Vai ter que chocar mesmo. Quantas horas demorava para morrer numa crucificação? Sabe quantas? No mínimo 16 horas. Normal, 20 horas. E a pessoa vai morrendo como? Vai pressionando o pulmão, vai morrendo de falta de ar. É a morte mais dolorosa, é a pior de todas as mortes, pior do que suplício chinês. É morrer crucificado. É a pior morte. Só que o sofrimento é tão grande que nem quem aplica o sofrimento aguenta ver o sofrimento. Então o que eles fazem? Eles quebram o joelho. Então ele pega um pau, bate aqui e quebra as pernas. Aí o sujeito não tem sustentação, com as pernas quebradas. Ele arreia, que ele luta contra a morte, todo mundo luta contra a morte, e aí que ele sofre. E o sofrimento vai esquentando, a pessoa vai vivendo aquilo, é terrível. Até que quebra a perna e ele morre. Tanto é que os dois, bom e mau ladrão, tiveram as pernas quebradas. E Jesus não teve a perna quebrada. Mas deram um produto na boca dele, onde praticamente ele apagou. Aí morreu, aí desceram. Mas lá, veja, hoje em dia, enterraram no Nordeste um bebê aí que sabe que estava morto. Ressuscitou depois. E quantas pessoas entram em catalepsia e são confundidas como mortos? A gente vê quantas exumações mostram um caixão arranhado que a pessoa foi enterrada viva. Sérgio Cardoso, como ele falou. E lá deram um produto na boca dele. Não podia ser um anestesiante? Ele já tinha anestesiantes. A Lucrécia Borgia recentemente usava isso, até matava os seus amantes. Mas naquela época e anterior, quem fazia isso? A própria Cleópatra fazia isso. Ela dominava qualquer homem e deixava o homem morto. E ela ficava com o homem à mercê dela o tempo que quisesse. Vivo, morto vivo. Depois fazia o homem ressuscitar com as práticas de magia. Ela era um bagulho, a mulher mais feia que vocês podem imaginar. Ela enfeitiçava. Todo mundo lembra da Liz Taylor, de Olhos Violetas, aquela gatona. Mas não era nada disso. Existia magia. E eles eram muito conhecidos. Jesus tinha tanta capacitação, os outros também tinham capacitações. Por que não ele não foi anestesiado, dado como morto? Não quebraram as pernas, foi descido da cruz, mas não estava morto. Estava simplesmente arrebentado, sofrido, escangalhado, judiado. E aí depois levaram a Alois Vera, e a Alois Vera é rejuvenescente, ele é cicatrizante, ele mexe com todo o processo de recuperação. Naquela época era um dos melhores remédios, e diziam que era para embalsamar. Ele nunca foi usado para embalsamento, foi usado para recuperação. Por que não ele não foi ressuscitado e retirado de lá? Por isso que não apareceu o corpo dele. Ah, não, subiu para os céus num corpo de luz. Peraí, muito bem. Isso é crença, isso é fé. Se aceita isso, morreu. É como é. Mas existem os estudiosos que dizem que não morreu. Ele foi retirado de lá. E foi levado para onde? Foi levado para a direção da Síria e num porto de Gaza. Ele entrou num navio que era a rota normal, toda semana tinha lá para Índia, e foi para a Índia. E lá, então, ficou e viveu, morreu com 80 anos, onde até tem um túmulo dele, que é o Seth al-Hassan, é o nome dele. E o Seth é curador, é o homem curador, o mestre curador. Conhecido como Issa, conhecido como Juzu, e ali vem toda a história. Mas por que, caramba, ele foi levado para a Índia em Srinagar, como a iniciação fala? Que ele foi para lá, que ele foi iniciado lá. Porque de lá é que surgiu toda a evolução. A Arca de Noé, desde Cã, Sem, Jafé, semitas, que foram os escolhidos, e Noé aportou exatamente na Caxemira, no dedo do Afeganistão, ali, na divisa com a China, com o Paquistão e com o Cazaquistão, e a Caxemira. E de lá surgiu a humanidade. De lá
lá nascendo os mestres. Todo o processo evolucional é no coronal. E o coronal fica lá. Lá é o comando. Os mestres sempre estiveram lá. Os Budas vivos da Mongólia estiveram lá. A Gartha é lá. Sempre foi lá. Sempre foi lá o comando do mundo, no Tibete. E as grandes manifestações anteriores a Jesus, onde que apareceram? Onde apareceu Krishna? Lá. Onde apareceu Buda? Lá. Onde apareceu dezenas de rãs? Lá. Centenas de zoroastros? Lá. E por que Jesus não apareceria lá? Aí vocês falam, é impossível chegar lá. Eu vi com esses olhos. E você viu também. Quem esteve lá viu. O que nós vimos? Nós vimos ciganos egípcios que andavam 3.000 quilômetros chegando lá. Em burro. Burrico. Caramba. Como é que eles viajaram 3.000 quilômetros saindo do Egito chegando lá? Em burrico. Se cigano chega, ele faz isso 2 vezes por ano. Como é que ele faz isso? É uma tradição. Estou ligado aos ciganos, tem os mistérios crísticos e muitos outros mistérios de Cafarnaum também. Ninguém é louco quando fala isso. Então, diz que Jesus, machucado, arrebentado, e ele falava, eu vou voltar. Aí, realmente, ele foi levado para lá fisicamente. E lá ficou. Aí diziam que ele fugiu, tinha um caso amoroso com Maria Madalena e foi lá para a França. Mas lá era muito difícil, porque um homem marcado que nem ele era reconhecido. Não podia aparecer para ninguém. Porque um crucificado, ele é crucificado para ser reconhecido. Só teve um que foi crucificado e não morreu. E ele foi liberto. Todo mundo sabia que ele tinha sido crucificado. Ele é marcado. Mas como ele não morreu, não quebraram a perna dele, porque ele ultrapassou o limite também, não sei o que deu lá, e ele não morreu. E esse foi liberto. O único caso de crucificado não morto. O nome dele é José, que é o mesmo que o historiador, Yosef. É um caso. É apenas para colocar para vocês. Qual é a verdade disso? Isso é verdade? Pode ser. Cientificamente é muito mais lógico do que um dogma que diz que ele virou luz e subiu para o céu. Porque o que fez Pilatos quando não descobriu o corpo dele? Mandou buscar, varreu tudo atrás desse corpo. Quero o corpo aqui. E os soldados pagaram caro. Não está escrito lá, mas eles pagaram muito caro, foram até mortos. Quero o corpo aqui, quero ver o corpo desse homem aqui. Esse homem não morreu. Porque em 9 horas ninguém morre na crucificação. Nunca ninguém morreu. Só morre depois de 16 a 20 horas. É uma história. Por que não ser verdade ou por que ser mentira? Coloquei uma minhoca na cabeça de vocês. Agora, em hipótese alguma, nós queremos que o evangélico, que o cristão, não tenha seu dogma. Ele precisa ter, mas aceita e fica quieto. É assim. Ele virou luz, pronto. Não tenta cientificamente explicar como é que o homem vira luz. Agora, se você lê a Bíblia, você entende tudo. Apareciam 2. Aparecia um com chaga mesmo, com buraco na mão. Aqui, bate o dedo aqui, tô fisicamente aqui. É o que tinha sido recuperado, que estava escondido, que depois foi levado embora. Fisicamente. Ele ressuscitou, sim, porque ele estava morto. Ele ressuscitou como ser humano, com o corpo de ser humano. E tinha o outro que era o translúcido que aparecia, que atravessava a parede, energético, não toque em mim, é perigoso. Não é isso que ele falava? Então o que aconteceu? É simples. É a coisa mais simples que ninguém enxerga. E na iniciação, Melquisedeque não tem que falar a verdade. Como é que funciona? Existiu aquele que ele não morreu na cruz? Não morreu, não. Ele foi vivo, ficou vivo, foi ressuscitado e foi levado embora. Foi lá para a Índia, em Srinagar, e lá ele ficou. Mas caramba, e a ressurreição é mentira? Não! Ela é verdade também. Só que o ser humano não tem consciência para isso e o padre muito menos para explicar. Porque aquele que era energético que aparecia é o anjo. Quando nós somos humanos, nós temos 4 corpos. Você tem o corpo físico, o corpo vital, o corpo astral e o corpo mental. O corpo físico só vale se tiver vida. Se você tira a vida, ele decompõe. Pronto, aí desmancha o corpo, decompõe. Então a morte é caracterizada com a separação da alma, que é o astral e o mental, que é o psicomental. Aí fica o corpo físico com vida. Se a vida for preservada por processos de magia, por processos de mumificação, segurando a vida naquele corpo, aí não decompõe. A gente sabe disso, são as múmias, que demoram muito para decompor. Mas, normalmente, o corpo vital sai, que é o corpo que mantém a vida, e entra a não-vida. Prana sai, entra a prana, e o corpo é decomposto. Aí a alma, que é presa pelo cordão umbilical, sai. E a alma é o psicomental, que é o que vai para o astral, depois para o mental, também dissolve completamente depois da morte astral, dissolve completamente depois da morte mental, vai para o espiritual, não está pronto, pega os valores do átomo primordial, cria uma nova personalidade, e aí vai o processo que eu vou detalhar para vocês. O anjo é diferente, ele tem um corpo a mais. Então, eu posso virar anjo. Como é que eu viro anjo? Entra o anjo dentro de mim. Eu tenho um corpo a mais. Só que o anjo não tem umbigo, ele não tem ali conexão comigo. Aí ele entra e fica. O Jesus que não morreu na cruz, quem era o que não morreu na cruz? João Batista. Era homem, não tinha anjo dentro dele. E ele era o homem
homem mais perfeito que existiu no mundo. E tinha a Joana Batistona também, que é o aspecto feminino dele, cujo nome é oculto, ninguém sabe. Ele é desconhecido, esse nome, mas tem uma mulher. É a mulher mais perfeita que existiu até hoje. E nunca mais vai existir homem mais perfeito do que João Batista. Homem. E a mulher mais perfeita do que o aspecto feminino dele. Por isso que ele é padrão da maçonaria, que busca fazer do maçom um homem perfeito. Só por isso. Aquele que morreu na cruz era homem também, que é esse que voltou à vida, esse que foi lá para a Índia, para Srinagar, que morreu com 80 anos lá. Mas ele tinha o anjo dentro dele. Ele era homem-anjo. Ele tinha o anjo também, porque desceu o anjo nele, e ele tinha o aspecto humano. Quem é Jesus? Filho de Deus feito homem. Ou seja, o Filho de Deus é um anjo feito homem, usando o corpo humano. Então o anjo saía e o anjo voltava. Tem hora que Jesus era humano e hora que ele não era humano. Como é que se explica isso na Bíblia? É o momento da transfiguração. Jesus transfigurou, então ele virava luz. Era o anjo que entrou nele. Então era o Jesus com o anjo. E o anjo não ficava muito tempo nele. Ficava na dimensão angélica, quando precisava entrava. Então nos milagres, quando ele precisava, o anjo é que entrava e fazia isso. Não é que ele recebia o anjo, ele era os dois. No momento que houve a ressurreição, ele foi um ressurreto físico, voltou à vida humana, e também o anjo se fez presente. Então existe também o anjo, que atravessava a parede, que é um corpo energético, corpo de luz. Então existiam os dois. A igreja está errada? Não. Está certinha. Então existiu também o Jesus que não atravessa. Lógico, a própria Bíblia diz. Tem um que mostrava fisicamente que Tomé falou, não é você. Porque Tomé sabia que era o outro. Não sou eu, mete a mão aqui. Homem de pouca fé. Era o físico. E é esse que foi levado escondido embora. Que foi lá para cima. E nunca mais voltou. Sabe por que nunca mais voltou? Porque ele seria reconhecido. Porque Tito ficou até o ano 70, quando aconteceu a diáspora judia. Os romanos dominaram aquela região, não podia voltar. Crucificado era morto instantaneamente se voltasse. Não podia ter quem fugiu. E ali foi uma artimanha muito grossa que fizeram. Mas tem um outro, que é o anjo. Esse existiu. Então aquilo de transfigurar é ele. Aquilo de subir aos céus é o aspecto angélico. É perfeitamente perfeito. Perfeitamente perfeito. Agora, como é que você vai entender um negócio desse? Não é uma coisa de louco? Mas caramba, peraí, tinham 3 Jesus. João Batista, que era humano. O que morreu na cruz, cujo nome é Krivatsa, Jeffersus, esse daí, ele tinha humano e angélico. Além dos 4 corpos humanos como humano, perfeito. Ele e João Batista eram iguaizinhos, como humanos. Mas ele tinha um anjo, que era acima de João Batista, aspecto angélico. Só que o anjo sai e o anjo volta. O anjo, ele tem uma evolução diferente da nossa. Ele sai, entra na dimensão que ele quiser, entra na nossa dimensão, e era o que caracterizava ele. Então ele tinha 2, o segundo Jesus, que morreu na cruz, era o angélico. Então ele tinha o fator humano perfeito e tinha o fator angélico. O outro Jesus, terceiro, ele tinha 3 corpos, diferentes do nosso. Ele tinha um corpo humano como homem mais perfeito, igual a Jesus humano, igual a João Batista. Os 3 eram iguais, mesma essência. Eram sósias, inclusive. Só que ele tinha o anjo que tinha Jesus, que é o corpo angélico. Ele tinha o de semideus, que era acima de Jesus. Quem é ele? Micael, que ele é o 6º anjo. Micael, quem como Deus que jogou Lúcifer no meio da humanidade. Então Lúcifer é o 5º anjo. E quem é Jesus? Jesus é Lúcifer, não tem diferença. Só que não é o Lúcifer trevas, Lúcifer burrice, Lúcifer matéria, Lúcifer cretinice, mas o Lúcifer transformado em espírito de luz, em Cristo. Ele representa a transformação de Lúcifer, do mal em bem, da ignorância em sabedoria, da incapacidade na capacidade total. Agora, um processo de iniciação como choca. Essa verdade, nem em escola de iniciação você pode falar. Não dá para falar. O pessoal fala, caramba, como é que é homem e é anjo? Simplesmente, se o anjo entrar dentro de mim, eu sou anjo. Eu não tenho anjo. E o que vocês querem? Vocês não querem ter contato com o anjo de vocês? Sabe o que é o anjo de vocês? É o mesmo anjo de Jesus que eu estou falando. É o mestre de vocês. A igreja não fala de um tal de anjo da guarda? E o anjo da guarda fica olhando o quê? Que você não caia, que você não tropece, que você não perca dinheiro, que não é enganado por um vigarista, que você não coma uma coisa estragada. Que nada. O anjo nosso é a inteligência que nos criou, que é o nosso mestre. Toda a iniciação de Melquisedeque é igualzinha à iniciação de Jesus. Ela vai fazer com que esse anjo entre dentro de vocês. Aí você se torna igual a ele. E quando você tiver o contato com esse anjo, é o momento do Om Mani Padme Hum. O que faz o budista? Ele tem um terço de 108 contas. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, 108 vezes por dia. Várias vezes. Diz que tem que fazer 7. Esse Om Mani Padme Hum, eu sou tu, tu és eu, ó mestre.
Quem é o mestre de vocês? Esse anjo da guarda, ele criou todas as personalidades que vocês já tiveram até hoje. Por isso que ele chama anjo da guarda, porque ele guarda a sua experiência. Só que vocês não têm consciência dele. Vocês não têm o merecimento dele ser vocês, de estar dentro de vocês. Então, o que é o encontro do nosso mestre? A gente ter a nossa consciência humana evoluída que permita ter a consciência angélica simultaneamente. Então, eu sou mestre e sou discípulo. Eu sou criador e sou criatura. Eu sou ideia e a realização. É esse momento de eu sou tu, tu és eu, ó mestre, ó joia preciosa do Lótus, ó Mani Padme Hum. Então, Jesus era isso. E o processo crístico é exatamente esse. É o que vocês têm que fazer. Só que nós estamos fazendo o contrário. Jesus já tinha os dois e houve a separação. Nós não, nós queremos ter os dois. É o processo de conquista. Todo o processo da iniciação a Melquisedeque é você achar o seu mestre. E quem é o seu mestre? É o seu anjo. E o anjo da guarda é o que guarda a tua experiência. Qual a idade de vocês? Que eu sempre falo. 1.664.501.104 anos. É a tua, a minha, de todo mundo. E quem é que está comandando a experiência de vocês? Que comandou na fase adâmica, na fase hiperbórea, na fase lemuriana, na fase atlântica e na fase ariana atual. Quem é que comanda? O anjo da guarda. Ele sabe tudo sobre vocês. Quem criou vocês? Por que vocês têm esse olho lindo, verde, e esse olho vesgo, feio, pabu que você tem? Essa orelha torta, essa orelha bonita. Por que você tem esse corpo? Por que você tem esse aspecto? Por que você tem essa qualidade, esse defeito, tem isso, tem aquilo, essa doença, essa saúde? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Você não sabe, mas ele sabe. Ele que te criou. Então quem é ele? Quem é esse anjo? É uma inteligência criadora. O que é uma inteligência criadora? É um dos aspectos de Melquisedeque. Então, o que é Melquisedeque? É o anjo dos anjos. É a inteligência criadora de todas as inteligências. Então, quem é o mestre de vocês? Lembra o que eu falei? Não é fora, é dentro. É esse daí. Ele sabe tudo sobre vocês. A minha vida passada. Ele sabe. A minha vida retrasada. Ele sabe. O que eu vou ser no futuro. Ele sabe. Ele sabe tudo. Sabe tudo sobre você. Então, esse é o seu mestre. E vocês representam uma quarta experiência. Vocês têm dentro de vocês o reino mineral, dentes, ossos, unhas, o reino vegetal, sistema neurovegetativo, a árvore, que é o pulmão que respira, um processo inverso, como eu sempre falo. Vocês têm um animal dentro de vocês pelos 5 sentidos, pelos hormônios que o animal tem, o sexo como animal. Vocês têm o homem dentro de vocês pelos pensamentos e a mulher pelos pensamentos. Quem é o mestre de vocês? Falo isso para vocês entenderem onde eu quero chegar, onde a iniciação leva. É vocês acharem o anjo de vocês. Ele tem que entrar dentro de vocês. E quando vocês tiverem o anjo dentro de vocês, que poderes que vocês vão ter? Os poderes crísticos. Os 8 poderes do adepto. O poder de lágrima de ficar leve e de gárima de ficar pesado. O poder de ânima de ficar pequeno e de máxima de ficar grande. O poder de pracámia de realizar os desejos. O poder de prápite de viajar para onde quiser, andar nas águas, você sair voando por aí, levitar, etc. E o poder de Vishita, que é o poder de um mestre, de um Rudra, de um comandante cósmico, universal. Eu estou demorando aqui, eu não estou saindo do mesmo lugar, mas não se preocupe não, a gente vai muito para frente. Mas o que eu quero é dar consciência de vocês, que vocês são. Primeiro. Segundo, da realidade do nosso padrão, que é Jesus. Nunca vai ter um mestre maior que Jesus, esqueçam. Maitreya é o mesmo Jesus, não é outro. Só que ele vem com mais consciência, mas Jesus foi o primeiro que voltou para lá. É o primeiro anjo caído, chamado Lúcifer, que voltou redimido como consciência integral no reino angélico. É Jesus, não tem outro. Só que cada vez que ele desce agora, ele vem com mais conteúdo. E cada vez que ele volta, leva mais experiência. Só isso. Mas até o final do tempo. Quanto tempo tem a Terra? 1.955.884.804 anos. Até onde ela vai? 4.320.000.000. Tá vendo? Já estão até sabendo de cor. Não chegamos nem na metade. E o padrão vai ser sempre ele. Vocês estão entendendo o que eu estou passando? A gente diz, ó, vai chegar um momento que você encontra o seu mestre. Não use mestres exteriores. Porque o seu mestre quem é? É o anjo da guarda de vocês. É o anjo, que é a inteligência que criou vocês, que sabe tudo sobre vocês. Esse é o mestre de vocês. Ele responde tudo, sabe tudo. Porque vocês são ele. Aí vocês vão entender por que vocês são eternos. Porque esse anjo é eterno. Ele nunca morre. Ele sempre viveu. Ele vai de luz em luz, de planeta em planeta, de estrela em estrela, de galáxia em galáxia, realizando experiências. Ele é eterno. Esse é Deus. Qual é a maneira de eu chegar a Melquisedeque? Chegar no meu anjo. Onde eu vou encontrar meu anjo? Dentro de mim. Como é que eu encontro o meu anjo? Querendo. E sabe, eu vou dar um segredo para vocês. É o maior segredo. Exijam. Quero saber quem eu sou. Quero saber de onde vir. Você tem que me ensinar. Você tem que me ajudar. Ele ajuda. É você. Ô caramba, ele é falso. Que minha sola de anjo é esse? Que anjo picareta é esse? Agora, me arruma um dinheirinho aí para pagar minhas contas. Me arruma um namoradinho que eu tô na pior. Faz minha sogra esticar as canelas se eu entro na herança dela. Pô, pera aí. Anjo tem mais que fazer do que
isso daí. Então vejam a bestialidade, a fantasia que falam sobre anjo. Chega só 20 minutos. Aí tem ri, ho, ho, ré, ha, ha. Pera aí, não. Quantos anjos existem? 72 da Kabbalah? Isso é outra história. Esse é um outro arquétipo, outro motivo. Existem exatamente quantos humanos existem. E quantos humanos existem? Aqui na Terra, 6 bilhões e 400 bilhões de habitantes. E no astral? Quem está no astral? 55 bilhões. Então, no astral tem uns 20 bilhões. No outro lá tem mais uns 18 bilhões. Somando tudo isso dá uns 55 milhões. Então tem 55 bilhões de anjos. Não é ri, cada 20 minutos. Imagina um anjo que é uma inteligência criadora que sustenta a evolução. É a mesma coisa que falar que a Terra durante 20 minutos ela gira e os outros 20 minutos seja o que Deus quiser. É 24 horas, a Terra não para de girar, os vegetais não param de crescer, meu coração não para de bater, espero que não pare. A gente tá aí, não tem negócio de 20 minutos, é loucura. É coisa que não tem nada a ver. Tem que quebrar muito conceito. Então só tem uma verdade, ela é muito simples. Aparentemente é complexa, mas ela é a coisa mais simples. Só tem um mestre para vocês, que sabe tudo sobre vocês, e sabendo tudo sobre vocês, sabe tudo sobre a Terra. Chama-se anjo. E quem é o anjo? Sou eu, anjo. É o meu espírito que é o anjo. É ele que sabe tudo sobre mim. É ele que me inicia. É ele que me dá. E eu vou ter poder quando eu for igual a ele, como o mestre Jesus conseguiu ser. Porque ele já era um anjo quando veio. Só que era o anjo das trevas que se transformou no anjo de luz. Só isso. Vocês têm tudo dentro de vocês. Não precisa buscar nada fora. Vocês sabem tudo. Não precisa estudar nada fora. É lógico, cara, eu tenho que fazer um curso para ganhar dinheiro. Eu tenho que ser isso, tenho que ser aquilo, tenho que ter uma profissão. Mas eu digo, na essência, fora fator humano, eu tenho tudo dentro de mim. Esse é o verdadeiro mestre. O que é a iniciação a Melquisedeque? A iniciação faz isso rápido. Por que a gente dá esse curso de meditação também? Para facilitador, para acelerar esse processo. Que entidade, que espírito, que contato que vocês vão ter? Com o anjo. E anjo é a inteligência criadora, que me criou. Esse é o anjo da guarda. Sabe tudo. A verdade é essa que eu quero passar para vocês. Esqueçam tudo que tem de anjo aí por fora. Esqueçam tudo que as religiões falam aí por fora. Que a verdadeira religião qual que é? É ligar vocês com essa consciência. Que está dentro de vocês, são vocês. Então qual é o juramento que vocês têm que fazer? Ele. Qual é a ajuda que vocês têm que ter? Dele, que é o hierofante de vocês, o iniciador de vocês, que vai dar tudo para vocês, que vai acelerar o processo. Quem é? Eu? Não, eu tenho o meu, você tem o de vocês. É ele. Agora, quem é melhor, o meu ou o de vocês? Aí que vem. Quem é melhor, o meu ou dela? O teu é melhor que o meu? Não existe. São todos iguais, porque eles são padrão. E que padrão que é esse? Melquisedeque. Porque eles são como que um ser desdobrado em múltiplos. Isso chama-se mônada, unidade de consciência. A importância aqui é essa daí. Não é simples o que eu estou explicando para vocês? É profundo, mas é simples. Então, olha, esqueça qualquer negócio. A realidade está de vocês. Onde está o poder de vocês? Dentro de vocês. Agora, vocês podem mudar a vida de vocês? Quem que vocês têm que conectar? É vocês mesmo. Mas não é um anjinho lá externo, chamado ri, ho, ho. Não é um anjinho da segunda-feira, da terça-feira. É o seu espírito, é a sua mônada, parcela de Melquisedeque. E todos são iguais. Mas, caramba, aquela mulher bêbada que dorme debaixo do viaduto do chá, ela tem o mesmo valor que o meu? Exatamente igual. E o Papa? Exatamente igual. Como espírito. Aí vocês vão entender o que é espírito. É uma coisa só. E essa coisa só, ela se desdobra em múltiplos pela vontade dela. Todas as estrelas vieram de uma estrela só. Todas têm a mesma essência. Por quê? Eu posso viver em qualquer estrela? Lógico que posso. Aliás, eu estou vivendo em todas as estrelas. Eu estou vivendo no universo, só que eu não entendo. Porque a minha consciência está dentro da minha limitação. Dentro do meu corpo eu só vejo isso aqui. Mas eu estou vivendo em outras realidades. E quando eu entro em contato com essa essência, aí as realidades se desdobram. Então não tem mestre nenhum, isso eu bato bem logo de início, tem que ter um iniciador. O único iniciador é a nossa própria consciência, que sabe tudo, que é quem nos criou, que sabe tudo sobre a gente. Vocês acham que dá para enganar essa consciência? Quando vocês vão com a farinha, ele já tá com o bolo e já comeu. Não tem como. Não existe enganação. Isso chama-se iniciação real. Aí vocês vão entender o que é uma iniciação real. E a iniciação de Melquisedeque é essa. Eu já tive contato com ele. Sem merecimento. Aquele dia eu tinha tomado cachaça, meu pai tinha câncer no pulmão, não teve dor, que ele tem um karma positivo, uma pessoa muito boa. Tinha os seus erros, mas não eram suficientes para degringolar o processo evolutivo. Mas toma caipirinha, toma vinho, toma uísque, não sei o que lá, etc. Aí chegou a hora, é agora. Pronto, aí o bicho veio. Veio e é chocante. Pô, consciência vai lá 1000 por hora. Mas não tem nada a ver. Então o que adianta ser vegetariano? O que adianta não comer carne? O que adianta não olhar uma mulher
mulher que passa do nosso lado, um gatão aí que nem o Brad Pitt piscando pra você. Que adianta não ver isso, fechar os olhos para aquilo? Não serve pra nada. Só tem uma coisa que nos leva lá pra cima: consciência. O resto é resto. Não interessa se come carne, não interessa se é pecador, se errou. Se você é pecador, mas tem consciência, chega muito mais rápido sendo pecador e errando, tendo consciência. Eu não digo que vocês têm que fazer isso, só estou comparando. Do que é um santo que não comete pecado nenhum e que é burro, inconsciente e fanático, como a gente vê por aí. Mas não vai lugar nenhum, não sai daí. Dogmas, vocês têm dogmas? A partir de agora não, mas todo mundo, veja quantas coisas ouviram falar de anjo, de religião, de céu, de mestre. Isso tudo é fria. A gente tem que entrar na realidade. E a realidade é curta e grossa. Por isso que eu vou ser muito curto e grosso com você, direto, sem subterfúgios. Ah, vamos levar em 10 vezes, vamos fazer 5 cursos daqui a 5 anos. As iniciações eram assim. Sabe quanto tempo demorava uma iniciação? 21 anos. O discípulo, isso na época grega ainda, dos iniciados gregos, o discípulo não podia fazer pergunta, sabe por quê? Porque ele era burro, ele não tinha nem consciência para fazer pergunta. Então fica quieto, só ouve. Depois de 21 anos você pergunta. Depois mudaram para 14, depois mudaram para 7, depois mudaram para 5, e aí sim foi, por causa da evolução. Mas a iniciação é 24 horas por dia, e depende do tempo que cada um tem para elevar a sua consciência no estágio mínimo necessário para ser iniciado. Depende de cada um. Se vocês acelerarem, é rápido. Se forem lentos, demora mais. Mas não tem mais prazo. E a iniciação é direta. Então, não estranhe se vocês, de repente, tiverem experiências particulares que vocês falam: caramba, como é que eu tive isso? Então, curta e vá para frente. Coisa muito rápida.